O sertão nordestino é conhecido por sua terra rachada, secas implacáveis e um sol que castiga o solo quase o ano inteiro. Mas no coração dessa região árida, na divisa entre o Ceará, Pernambuco e Piauí, existe uma montanha que esconde um segredo impossível. No topo da Chapada do Araripe, a quase 1.000 metros de altitude, arqueólogos e paleontólogos tropeçaram em uma verdadeira cena de crime geológica. Sob a terra seca do sertão, não encontraram apenas pedras comuns, mas um cemitério oceânico colossal. Eles descobriram milhares de fósseis de criaturas marinhas. Tubarões, raias gigantes, tartarugas e cardumes inteiros de peixes de águas profundas, todos fossilizados no topo de uma montanha no lugar mais seco do Brasil. Como o oceano foi parar lá em cima? A ciência oficial tem uma explicação padrão. Há cerca de 110 milhões de anos, a África e a América do Sul se separaram. Aquela região era um mar raso que, ao longo de milhões de anos de lenta atividade tectônica, foi empurrado para cima, formando a montanha. Mas pesquisadores independentes e defensores da geologia catastrófica apontam falhas grotescas nessa narrativa oficial. A teoria dos milhões de anos simplesmente não consegue explicar a condição bizarra em que esses animais foram encontrados. A Formação Santana, como é chamada a camada de rochas do Araripe, não abriga fósseis comuns. Os peixes ali não são apenas impressões esmagadas na pedra. Eles estão fossilizados em 3 dimensões, perfeitos, como se tivessem sido transformados em pedra em um piscar de olhos. O nível de preservação é tão absurdo que os cientistas conseguem ver escamas, guelras, conteúdo estomacal e até mesmo fibras musculares petrificadas. Se um peixe morre no mar hoje, ele afunda, apodrece lentamente ou é devorado por predadores e bactérias em questão de dias. Para que um tecido mole, como o músculo de um peixe, se transforme em pedra com tantos detalhes, o soterramento precisa ser violento, massivo e absolutamente instantâneo. Não pode ser um processo de milhões de anos acumulando poeira no fundo do mar. A única explicação física para o nível de perfeição dos fósseis do Araripe é que esses milhões de animais marinhos foram subitamente engolidos por uma avalanche de lama mineral, asfixiados e esmagados em frações de segundo. É aqui que a descoberta no Nordeste se choca diretamente com um dos relatos mais antigos e controversos da humanidade, o Grande Dilúvio. O livro de Gênesis descreve um evento cataclísmico onde romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. A descrição bíblica não fala apenas de chuva, mas de uma fratura global da crosta terrestre, as fontes do grande abismo. Isso geraria tsunamis de proporções apocalípticas, com ondas de lama e detritos varrendo continentes inteiros a velocidades supersônicas. Essa onda gigante de água e lama varreria o fundo dos oceanos, arrancando tubarões e raias de seus habitats, e os arremessaria para o interior dos continentes, misturando tudo em um redemoinho mortal antes de soterrá-los sob toneladas de sedimentos. E a prova de que foi um evento caótico e violento, e não um lago tranquilo que secou lentamente, está no que foi encontrado junto com os peixes. Na mesma camada de rocha do Araripe, os arqueólogos acharam plantas terrestres, troncos de árvores arrancados pela raiz e até dinossauros. Mais assustador ainda, a Chapada do Araripe é um dos maiores cemitérios de pterossauros, répteis voadores do mundo. Como criaturas dos céus, animais terrestres e tubarões de águas profundas acabaram enterrados exatamente na mesma camada de lama. A resposta é aterrorizante, um liquidificador global. Apenas um evento de inundação continental e instantânea poderia misturar ecossistemas tão diferentes, o céu, a terra e o fundo do mar, em uma única vala comum.
Os sedimentos diluviais, ricos em minerais como o cálcio, teriam envolvido essas criaturas instantaneamente. Em questão de meses ou poucos anos, sob pressão extrema e reações químicas rápidas, os corpos viraram rocha antes mesmo de poderem apodrecer. A fossilização não precisou de milhões de anos, precisou apenas das condições certas de um cataclismo. E o Brasil não é uma anomalia isolada. Se você for ao topo da Cordilheira dos Andes, a 4.000 metros de altura, encontrará fósseis de baleias e conchas marinhas gigantes. O mesmo acontece no topo do Himalaia, no Monte Everest. As montanhas mais altas da Terra já estiveram sob a água. A geologia tradicional insiste no uniformitarismo. A ideia de que o presente é a chave para o passado e que a Terra muda apenas por processos lentos. Mas a Chapada do Araripe grita o oposto, o catastrofismo. A Terra foi moldada por desastres súbitos e inimagináveis. Mas por que as universidades e a mídia evitam focar no aspecto catastrófico dessa descoberta? A resposta é o medo de validar textos antigos. Admitir que uma onda global de lama enterrou animais vivos de forma simultânea dá uma credibilidade perigosa ao relato do dilúvio de Noé. Se a ciência admitir que a camada de fósseis do Araripe foi formada rapidamente por um dilúvio, toda a escala de tempo geológica que sustenta a teoria da evolução darwiniana entra em colapso. Eles precisariam reescrever todos os livros de biologia e história do planeta. Por isso, os fósseis do Nordeste são tratados apenas como uma curiosidade isolada, e não como o que realmente são. Uma das maiores evidências físicas de um julgamento global pela água que reescreveu a topografia do nosso mundo. As lendas indígenas do Brasil também corroboram a catástrofe. Tribos tupinambás, guaranis e muitas outras têm histórias passadas de geração em geração sobre um grande dilúvio, provocado por um criador furioso, onde a água cobriu as montanhas e apenas alguns sobreviveram. Como povos nativos do Brasil antigo, isolados de tribos do Oriente Médio, poderiam ter a exata mesma história de um cataclismo global pela água, a menos que o evento fosse um fato real que afetou toda a humanidade primitiva. Quando a água recuou e a crosta terrestre se reacomodou, continentes inteiros foram erguidos e afundados. O que antes era o fundo de um mar caótico virou o cume da Chapada do Araripe, deixando os peixes petrificados como um aviso silencioso para o futuro. Hoje, quando um sertanejo pisa na terra seca do Ceará ou de Pernambuco, lutando contra a falta de água, ele está, ironicamente, caminhando sobre um cemitério oceânico colossal, criado pelo maior excesso de água que o planeta já viu. A Chapada do Araripe não é apenas um patrimônio paleontológico, é o relógio do juízo final, gravado na pedra. Um lembrete de que o mundo como conhecemos pode ser virado de cabeça para baixo em um único dia. Cada tubarão fossilizado em 3D, cada pterossauro com as asas esmagadas pela lama, é uma fotografia tirada no exato momento da destruição. Eles não morreram de velhice. Eles morreram afogados, enterrados vivos pela força implacável do abismo rasgado. O Brasil esconde muitos mistérios, mas poucos são tão físicos, pesados e irrefutáveis quanto as pedras do Nordeste. Não precisamos de fé cega para acreditar em cataclismos globais quando as provas estão em nossas próprias serras. Enquanto a academia continuar olhando para esses fósseis com as lentes dos processos lentos, eles nunca entenderão a verdadeira violência da história da Terra. A resposta não está em milhões de anos de calmaria, mas em meses de terror absoluto. O dilúvio não é um mito, ele aconteceu.
E as testemunhas mais perfeitas desse evento cósmico não estão escondidas no Oriente Médio ou no topo do Monte Ararat. Elas estão petrificadas sob o sol quente do sertão brasileiro, apenas esperando que o mundo tenha a coragem de enxergar a verdade.